Acharam? Amém. Vamos lá, a palavra em nome de Jesus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, ó Deus, te adorar. Já louvamos, já te glorificamos, já ofertamos em tua casa. Ou seja, ó Pai, fizemos a primeira parte, que é o culto ao Senhor. Agora nós queremos ouvir, Deus, a tua voz aos nossos corações. Mais uma vez eu confesso que eu preciso do Senhor falando comigo, para que a tua igreja também ouça a tua voz. Somos necessitados, reconhecemos as nossas falhas, as nossas imperfeições, e lhe pedimos nesta noite: nos ajude, para que possamos entender a tua palavra, e que ela possa gerar em nós fruto, e que ela possa nos limpar como está escrito. Nos lave com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Quer baixar um pouquinho para baixar o fundo, viu, Pablo? Que eu sei que está alto lá. Baixa um pouquinho. Bendito seja Deus. Baixou demais. Especificamente, irmãos, essa passagem que eu li agora é uma das passagens que sinceramente dá um nó na minha cabeça. Eu falei aqui outro dia que eu não preciso conhecer tudo da Bíblia, até porque nenhum homem conhece. Nós até tentamos, mas diferimos um do outro. É por isso que existem as várias denominações, é por isso que existem as várias vertentes do Evangelho. Nós precisamos sim concordar na doutrina de Cristo para que haja salvação. Mas em alguns pontos nós discordamos uns dos outros, eu falo dos pastores, e nem por isso deixamos de ser irmãos. O nosso corpo, os membros que mais se parecem um com o outro são os dedos. No entanto, cada um tem uma função específica. Eles são do mesmo corpo, mas não são iguais. E é algo muito natural isso. E é bom a gente poder agir com as diversidades de Deus, ou saber. Quando ele diz que é uma das passagens que dá um nó na minha cabeça, porque parece que Jesus aqui vai tocar num assunto sem nexo. Mas tanto Mateus no capítulo 12... ou Lucas no capítulo 11, para se entender esse texto é necessário olhar o contexto. E Jesus estava discutindo com os escribas e fariseus, porque ele havia de ter expulsado um demônio. Ele terminou de expulsar um demônio ali e houve uma interrogação dos fariseus e dos escribas. Porque alguns creram em Jesus por causa da expulsão daquele demônio, mas a Bíblia diz que os escribas e fariseus murmuraram, reclamaram e chegaram a falar uma blasfêmia. É essa passagem aqui que Jesus vai deixar a explicação de que quem blasfemar contra o Pai ou o Filho terá perdão nessa terra, mas quem blasfemar contra o Espírito não terá perdão nesse século e nem nele por vir. Então Jesus chega aqui e vai tratar do assunto, porque eles haviam murmurado dizendo: ele não expele demônios senão por Beelzebul, o maioral dos demônios. Eles não estavam ali fazendo outra coisa senão murmurando
porque eles achavam ou acreditavam que aquilo tudo era uma imitação de Jesus, uma fantasia ou algo que fosse para meter medo nas multidões. Só que não era, era real. Aí Jesus vai dar a explicação de como é e como se age os demônios sobre a vida do homem. E essa explicação aqui, o texto está definido aqui como um tema de estratégia do diabo. Talvez o autor não colocasse outro tema melhor. Ele vai dar a explicação de como é que os demônios agem, de como é que acontece no reino espiritual, algo que é bom nós aprendermos e vamos tentar nesta noite, porque é de essencial. Nós precisamos aprender de forma tão essencial que isso coloca a nossa vida em jogo. Jesus expulsou aquele demônio e quando eles murmuraram dizendo: ele não expele os demônios, senão por Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus vai começar explicando o seguinte: não pode numa casa ter um reino, ou não pode um reino ser dividido contra o outro reino, senão esse reino não subsistirá. E mesmo sem entender, Jesus vai explicar mais ou menos como aconteceu com ele e como acontece muitas vezes com o ser humano. Aliás, e como acontece com o ser humano e muitas vezes até com o crente. Eu vou sustentar o que eu estou falando aqui porque eu tenho base bíblica. A Bíblia não relata especificamente de como é que os demônios entrou numa possessão no corpo. A Bíblia mostra que Satanás, ao se precipitar, uma parte caiu nos céus, no primeiro céus. Outra parte caiu nos mares e outra parte caiu na terra. Mas a Bíblia vai mostrar pelo menos a primeira manifestação demoníaca na vida do homem, lá com o rei Saul, que a Bíblia diz que um espírito entrava em Saul e quando Davi tocava a harpa, o espírito saía. E o Antigo Testamento ele vai dar poucos detalhes, mas Jesus vem falando agora no Novo Testamento e esclarecendo de como é o reino do diabo face à nossa vida espiritual. Os escribas e fariseus, na verdade, estavam questionando a Jesus de que ele expulsava senão pelos demônios, porque ele queria descredibilizar que existia demônios. A primeira estratégia, aliás, João fala disso, que todo espírito que não vem de Deus não confessa que Jesus veio em carne. A primeira estratégia do diabo na vida do homem é negar a sua existência. Porque quando os demônios negam a existência na vida do homem para cometer alguns atos, nós começamos a brigar contra a carne. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não precisamos ou não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Então eles questionam ali porque na verdade eles queriam que fosse negada a existência daquele demônio que Jesus expulsara. Porque se o diabo conseguir negar essa existência dele, nós daqui a pouco vamos começar a brigar um com os outros. Nós não vamos enxergar que aquele irmão se levantou contra a nossa vida. Não é porque aquele irmão é mau, mas um demônio que usou ou até aquela pessoa em nossa casa. Não é porque aquela pessoa é mau, é porque foi usada pelo diabo. E se o diabo conseguisse negar a existência dele, nós começaríamos a brigar contra as pessoas. Pois bem, ele tenta negar e Jesus vai dar a explicação de como é que o diabo e os demônios agem face à vida do homem. Ele vai explicar da seguinte maneira, ele fala: olha, esse demônio saiu desse menino, ou desse jovem, e ao sair, esse demônio que está, e ali ele está falando do rapaz, ele vai sair desse corpo, porque um demônio precisa de um corpo para habitar, e vai andar pela terra, procurando a outro corpo.
E se ele não achar espaço, é aí que está o problema. Por incrível que pareça, irmãos, nós ouvimos pregadores dizendo que o demônio entra, invade isso e aquilo. Não, muitas vezes o demônio precisa achar espaço para entrar. Quem disse isso? Jesus. Jesus falou com Pedro: Pedro, Satanás te pediu para te cirandar como um trigo, mas eu roguei a meu Pai para que a tua fé não desfalecesse. Porém, se converta, porque quando você se converter, confirmará a fé dos seus irmãos. Ou seja, Jesus estava dizendo que era para Pedro tomar cuidado. Quando o diabo ia usar a Caim, Deus avisou antes: olha, o mal, ou vamos transmitir ou transferir ali, ou falar, o demônio está na tua porta batendo, mas cabe você resisti-lo. Então, por incrível que pareça, o demônio, ele é miserável, ele é um desgraçado, mas para entrar na vida de algumas pessoas, ele precisa achar uma legalidade. Eu expliquei aqui, aliás, a Bíblia fala que uma das legalidades para que o demônio entre na vida do povo, do ser humano, está escrito na Bíblia, que é uma raiz de amargura. Quando ele acha a raiz de amargura no coração de alguém, é uma semente que está plantada para que ele possa habitar naquele coração. Então Jesus vai explicar como acontece com o ser humano, porque ele diz: quando o Espírito habita no homem e ele sai, ele anda por lugares áridos, buscando a quem possa habitar. Não achando, ele diz: eu voltarei para onde eu habitava. E aí eu quero abrir um parênteses aqui agora para a gente, porque a grande questão é: o crente pode ter demônio, o crente não pode ter demônio. Aquele que foi liberto pode ser endemoniado novamente, aquele que não foi liberto pode, todas as pessoas podem manifestar demônio ou não podem manifestar. A Bíblia vai explicar tudo isso e eu vou tentar aqui em poucos minutos encerrar esse assunto. Porque Jesus disse que quando ele sai, ele tenta voltar, mas antes de voltar ele dá uma espiada na casa. E Jesus diz que se ele só achar a casa limpa, varrida e ornamentada, ele entra e faz morada de novo. Jesus está dizendo que se ele achar a casa dessa maneira, escute, porque num processo de libertação, nós temos muitas preocupações. A pessoa chega na igreja com alguns vícios, e a preocupação daquela igreja, daquela pessoa inicialmente, é tirar aquele vício. Eu vou para a igreja para ver se eu paro de beber ou de fumar. Mas não seria a preocupação inicial que Jesus está dizendo. A pessoa vem para a igreja muitas vezes, ou vou falar igreja não, que é muito fraco. As pessoas vêm para Jesus na esperança de resolver um problema familiar, de resolver um problema no casamento, de tirar dele uma enfermidade. E tudo isso Jesus pode fazer por qualquer pessoa. Haja vista, você vai ver vários testemunhos aí de pessoas que não são crentes chegar na igreja e dizer: olha, eu fui para a igreja, participei de uma oração e eu fui liberto de tal enfermidade. Eu fui para a igreja, participei da campanha e Deus transformou meu casamento. E nem sequer a pessoa se converteu ainda a Cristo. Então Jesus vai explicar o seguinte: a estratégia, já dizendo a eles que eles não podiam negar a existência do diabo, porque o diabo trabalha dessa forma. Ele sai, e sai por causa de uma presença, seja ela através de uma oração ou então de um culto que você participe, enfim, ele sai porque a presença do mais valente, que é Jesus Cristo, entra na vida, ou pelo menos expulsa aquele valente que está habitando na casa. Só que ao sair, como eu disse, nós nos preocupamos em limpar, varrer e ornamentar a casa. Nós nos preocupamos somente em deixar a casa com uma boa aparência. Em deixar a casa boa para ser visitada pelas pessoas.
em deixar a casa e arrancar toda a sujeira que há na casa, enfeitá-la e deixá-la de uma forma agradável. Mas Jesus está dizendo que é justamente aí que a estratégia do diabo vem sobre a pessoa, porque se a pessoa somente limpar, varrer e ornamentar, o diabo um dia vai bater na porta. E se a casa estiver desse jeito, mas porém estiver vazia, ele volta. Ele volta, entra e consigo traz mais 7 demônios. O estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Jesus está explicando aqui que não só os demônios existem, mas tem uma estratégia de derrota na vida do homem, que se nós não entendermos essa estratégia, vamos ficar com demônios e nem vamos saber que estamos endemoniados. Como assim, pastor? Eu explico. Um discípulo por nome Pedro, Jesus vai trazer a revelação de que ele era, do que ele iria padecer e sofrer. A Bíblia diz que Pedro agora toma a palavra e diz: mestre, compadece de ti mesmo, porque não vai acontecer nada contigo. Jesus se dirige a Pedro, ou Jesus se dirige ao demônio? Ao demônio. Quem estava falando? Pedro. Mas Jesus se dirige a Pedro, ao demônio que estava em Pedro, e disse: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas senão dos homens e não a de Deus. Ora, temos aqui um discípulo que estava andando com Jesus, e até então o discípulo já havia feito sinais, só que o diabo estava rodando, como diz a Bíblia, e viu que a casa de Pedro estava vazia. Então a nossa maior preocupação em vir para a igreja, irmãos, não é limpar o exterior, até o interior, vamos dizer assim, no corpo, nos deixar apresentável, colocar uma boa camisa. Não, Jesus está dizendo que para que esses demônios não voltem mais, você precisa encher a casa. E é aí que nós erramos. Porque encher ou deixar uma casa habitável, irmãos, não é o que nós fazemos hoje. Nós temos a preocupação de receber visitas. E eu vou falar aqui de uma forma bem clara: quando você vem na igreja, que você sente a presença de Deus, que Ele te move, e alguns aqui dançam e pulam, isso é visita, porque se você fizer isso e você sair daqui e você não levar a presença de Deus, Ele não mora na tua casa. Ele está somente visitando. E quando alguém nos visita, irmãos, é uma maior alegria. Não é quando você recebe alguém querido na tua casa, você faz um cafezinho bom, você compra um calzone, uma pizza. Na sua eu não como nada. Lá eu passo um aperto terrível. Lá é jejum só, irmã. Ah, Direne, você alivia demais, Fernande, né? Meu Deus. Então as pessoas hoje estão preocupando-se em receber visita. Mas Jesus disse que para o demônio não voltar é pouco. Porque se ele voltar para o lugar de onde estava, e se ele porventura achar a casa só limpa, varrida e adornada, ele entra. Mas se ele achar a casa ocupada, ele não pode entrar. Escute aqui, porque dentre os 12 discípulos, eu vou dizer a você qual era o mais preparado para assumir a escola pastoral, ou seja, a liderança dos discípulos: Judas. A palavra Judas é de uma vertente, irmãos, Judá. Escariotes, nascido em Quiriotes. Escari, nascido em Iriotes, é uma tribo de Judá, ou seja, o único judeu nascido de Judá, ali entre os 12, era Jesus, porque o resto tudo era Galileu.
E Judas era da mesma tribo de Jesus. Desconfia-se assim até alguns estudiosos que Judas era parente de Jesus. Mas era a tribo que era atribuído o sacerdócio e o conhecimento da lei. Mas era justamente Judas em que a Bíblia se refere que toda vez que se colocava dinheiro na sacola, Judas tirava, porque Judas era ladrão. Ou seja, com toda a preparação que ele tinha, e Judas era o tipo da casa que Jesus está falando, era uma casa bonita, limpa, vazia, ornamentada, porém era vazia, porque Judas era ladrão, e quando o diabo acha essa casa vazia, ele volta. E eu estou falando isso para que a igreja tenha uma preocupação diferente daquela que nós temos. Como nós chegamos na igreja, irmãos, e queremos resolver problemas, e nada disso é pecado. Como alguns não querem compromisso com Deus, mas querem chegar na igreja e sentir a presença, e pular e dançar, e nada disso é pecado, mas Jesus está ensinando aqui que é uma estratégia do nosso inimigo, de que, se porventura ele existe, já está provado. Irmão, não posso acreditar que um homem na sua sã consciência vai pegar sua própria filha de 2 anos e estrupar. Eu não posso acreditar, irmãos. Esse camarada não está sozinho. Eu não posso acreditar que um pai vai pegar um filho de 3, 4 anos e está facado. Esse camarada não está sozinho. Se isso não for a influência do diabo na vida desse homem, porque a Bíblia diz que Deus criou um homem reto. Então os demônios existem. Jesus está dizendo: vocês estão blasfemando contra mim, mas eu vou lhe falar a estratégia, porque o diabo não age em separação como vocês estão agindo. Ele pensando, ele não divide o seu reino, e ele tem uma estratégia que é muito boa. Essa estratégia é enganar o homem, como era no princípio. Como eu disse, eu não tenho o primeiro relato, ou eu não sei exatamente como o diabo entrou como possessão na vida do homem. Escuta uma coisa, pare para analisar, veja se não é hoje uma estratégia que o diabo tem usado. Aliás, sempre usou, mas ultimamente tem se esmerilhado em usar essa estratégia. E não venha com uma conversa aqui ou me achar que eu estou falando uma besteira, porque muitas vezes a pessoa desvia, ou vem para a igreja, Deus liberta, faz isso e aquilo, daqui a pouco, por alguma coisa, deixa o diabo entrar na vida, e não venha dizer que, porque essa pessoa não foi para mendigar, e não foi fumar as drogas de novo, que o demônio não entrou na vida. Não, porque os piores demônios que atuam hoje, irmãos, não é aqueles que estão na droga, não. Os piores demônios que atuam hoje é aqueles que agem em segredo. Você sabe qual é o demônio que destrói a igreja? Contenda entre irmãos. E ele nunca manifesta. Há demônios em nosso meio que nunca vai manifestar. Você vê pessoas que aceitaram a Jesus e por um motivo caíram em algum ponto, e o diabo foi e entrou na casa e trouxe mais 7, e essa pessoa nunca vai manifestar na igreja, mas você vai ver que essa pessoa vai ter obras de demônios. Pessoas que vão ter atitudes. Pedro, Jesus sabia quem era, mas Pedro estava lá. Pergunto, você, Pedro, Judas manifestou algum demônio? Não. Mas quando Jesus chega lá na ceia, que fala assim, vou revelar hoje quem é o traidor. A Bíblia diz que Jesus pega um pedaço do pão molhado, dá a Judas, e imediatamente o demônio entrou na vida de Judas. E Jesus disse, o que você tem que fazer, faça depressa. Judas prontamente saiu e foi chamar os escribas e fariseus, os sacerdotes, para entregar Jesus. Quando Judas volta, o que é que Judas faz?
acha Jesus no Getsemane, dá um beijo e diz: salve mestre. Jesus pergunta: amigo, e ele estava endemoniado, é com um beijo que você vai trair o seu mestre? Tem demônios que operam, irmãos, e é para nós tomarmos cuidado, porque a falsa impressão que dá é que somente o fato de nós sermos crentes nos isenta. Mas não nos isenta, porque a casa varrida, limpa e ornamentada não quer dizer absolutamente nada. Ela precisa estar cheio da presença, e essa presença, ela precisa estar 24 horas por dia em nós. Então começa a estranhar se você é uma pessoa que tem duas atitudes. Começa a estranhar se você é uma pessoa que não tem controle sobre as suas emoções. Comece a estranhar se você nutre no seu coração o espírito de vingança. Comece a estranhar se você no seu coração nutre algo que não é de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, se vós ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, buscai as coisas que são do alto. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque Jesus está dizendo que é justamente essa a estratégia dele pegar alguém todo trabalhado, que esteja aparentemente livre. Você sabe agora por quê? Porque alguém pergunta: vem cá, pastor, por que não há manifestação mais de demônio na igreja? Porque o diabo trouxe outros demônios piores do que o que estava. E quem estava no princípio, aquele demônio fraquinho que você dava um grito, ele manifestava. Hoje tem demônios inteligentes. Jesus vem repreendendo o demoniado e gadareno, os demônios que estavam desde lá. Aí os demônios correm para Jesus assim: que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus expulsa e ele não sai. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. E dentro daquele corpo tinha cada um uma função. Uns tinham a função de jogar o menino no fogo, outro na água, outro de acorrentá-lo. Cada um tinha uma função. E hoje, muitas vezes nós estamos vestidos bem, andando bem, mas há demônios que estão habitando no corpo de algumas pessoas. Entrou na casa que está limpa, varrida e ornamentada, e está lá morando, sem manifestar. E como é que eu conheço isso? Porque porventura eu posso estar endemoniado talvez não, mas posso estar sob a influência dele. E como é que eu sei isso? Olhe para as obras. Porque eu não acredito em alguém que senta nessa cadeira, ouve a palavra, canta, adora, glorifica e odeia o seu próprio irmão. O que é isso? Isso é um demônio na vida da pessoa. Eu não acredito de alguém que chega aqui, fale em línguas, pule, rode, pregue, faça o povo agitar, multidões. Eu não acredito que termine de sair daqui, chegue lá fora e apresente um mau testemunho. Isso é demônio. Não tem como acreditar de alguém que diz que ama a Deus, mas fala: não vou com a cara desse irmão, se isso não for demônio. Tem pessoa que está até nos observando para ver se a gente vai cair. Irmão, vocês acham que eu nunca tive problema desse jeito? Não é? Vou ver até onde vai, porque não quer que cair, eu acabo com ele. Isso é um demônio desgraçado, mas não vai me ver cair não. Se alguém está esperando isso, não vai me ver cair não, em nome de Jesus. Uma irmã disse: pastor, essa irmã que veio para cá que eu trouxe foi para te derrubar. Foi, já vieram duas. Querem me derrubar? Oi?
Já veio querendo derrubar, veio com o endereço para olhar, e o diabo vinha estampar no olho, eu estou enxergando Satanás, e veio querer derrubar. Só que, se você não aprender que o diabo tem uma estratégia, que muitas vezes não vai ser aquela que vai chegar, eu sou o diabo, não, mas vai chegar como está escrito, com um sapatinho de lã, se apresentando como anjo de luz, e você não entender a estratégia dele, você cai no laço. Todas as duas chegam com um sapatinho de lã, sapatinho bonito, pisando devagarzinho de que eu te achei. Você está aí, desgraçado. Jesus diz que para que o demônio não volte, precisamos encher a casa. De quem? Do mais valente. Você que está aqui nesta noite, você não tem garantia de nada se Jesus não habitar no seu coração. Você que está aqui nessa noite, você não tem garantia de nada só por louvar, adorar, exaltar, dizimar, dar oferta, colocar sobre o altar aqui. Você não tem garantia de nada se a sua casa não está sendo habitada pelo Espírito. E Ele mora, não é somente numa casa limpa, vazia, ornamentada, mas Ele mora numa casa limpa, vazia, ornamentada e principalmente uma casa que convida Ele. Uma casa que está disposta a se submeter a Ele. Porque tem casas, irmãos, que o Espírito Santo só pode ir até a sala, mas no banheiro, onde está a sujeira, e no quarto onde estão os segredos, você não deixa entrar. E se você não deixar entrar no quarto, no seu quarto, para ver lá onde é que estão os segredos, e o banheiro para ver onde é que está a sujeira e limpar, ele não entra. Aí a casa, apesar de estar limpa, vazia e ornamentada, está vazia. O demônio em qualquer momento pode voltar e trazer mais 7. Quando Jesus fala que o estado, o seu último estado, e que iria acontecer com essa geração, e o que é que está acontecendo com a geração? Eu vou dizer o último estágio que você está falando, que eu estou falando aqui, que se torna pior do que o primeiro. Antigamente você conhecia a pessoa, quando não era de Deus, muitas vezes pela fé, a veste, a maneira de falar, o modo de andar e agir. Hoje, vê se eu estou mentindo, Pablo, se eu tiver me corrija. Hoje o cara termina de sair do culto na pregação e vai tomar cerveja. É ou não é? Hoje o cara está pregando aqui no altar com 2 mulheres. Hoje o camarada está adulterando, está subindo aqui, orando e tirando outros demônios. E o que é isso? É o estado dele que se tornou pior do que o primeiro, porque o estado que ele se encontra agora chama-se um estado de engano. O diabo está dizendo: vou fazer você operar sinais e maravilhas, mas naquele grande último dia eu te levo para o inferno. Jesus diz: quando traz 7 e eles torna o estado daquele homem, o último estágio, pior do que o primeiro, é porque eles traz demônios que saíram da primeira vez e agora vão trazer demônios mais bem preparados e habita naquela casa que está limpa. Nós precisamos, irmãos, de parar de trabalhar, e em nome de Jesus, Jesus vai nos dar instrução e orientação para isso, de trabalhar na igreja em função somente do ter. De trabalhar na igreja em função somente de chegar aqui e dançar e pular, não. Nós precisamos trabalhar na igreja em função de que a presença fique conosco 24 horas por dia. Em função de que o fruto do Espírito nos acompanhe aonde quer que nós venhamos a estar.
em função de que a paz, a longanimidade, o gozo, a mansidão, a temperança, o domínio próprio esteja conosco aonde quer que nós viemos a estar, e não ser crente por estações, que simplesmente só se lembra que é crente 2 horas por dia na hora do culto. E que muitas vezes alguém vai questionar: pastor, e por que chega na igreja endemoniado? Irmão, vai entrar aqui, líderes espirituais, sacerdotes espirituais de outra religião, e não vai manifestar demônio. Nós estamos confundindo as coisas. E assim, irmão, não tem ninguém fraco aqui não. A igreja não perdeu poder nenhum, continua se operando os milagres. Foi o diabo que mudou a estratégia. Ele hoje já deixa a pessoa desviada aqui dentro. Pessoas que estão, irmãos, adorando, dizem assim: eu não vou com a cara desse irmão. Tem uma raiva dele. Tem uma raiva dela. São demônios que mudaram a estratégia. Paulo chega à igreja de Coríntios e fala assim: vem cá, rapaz, que diabo é esse? Que cão é esse? Que desgraçado que eu ouço aí entre vós? O pecado de vocês são tão grandes que nem entre os gentios houve. E vocês não sentem nem pesar no coração. Vocês estão abusando da mulher de seu pai e não sentem nem uma dor no coração. É assim, irmãos, que o demônio faz. Quando você começar a se encher de razão em função de outra pessoa, não é Deus não, é o diabo, porque Deus sempre vai tirar a sua razão. Quando você começar a se encher de uma atitude que vai te afastar da presença, não é Deus não, irmãos, é demônio. E ele está usando essa estratégia agora, mas tudo por quê? Porque nós não temos cuidado hoje de encher a casa de Deus. Não é visita não, Jesus vai nos visitar quando estivermos no culto, maravilha, mas eu quero saber se ele vai dormir com você, se ele vai passar a madrugada com você, se ele vai acordar com você, se ele vai trabalhar com você, se ele vai para a escola com você, se ele volta para casa com você, se ele apita dentro da sua casa. Ou nós vamos ficar, irmãos, num tempo aonde nós vamos receber visitas, chegamos na igreja, pulamos dançando, e como saímos do culto, saímos piores até do que entramos. É o fato de algumas pessoas. É o fato de pessoas que vêm para o culto, mas quando saem do culto não mudam as suas atitudes. Ouve a palavra, ouve a pregação, mas quando a pregação até entra com alegria, mas quando termina de ouvir a pregação, esquece daquilo que foi pregado e volta às práticas. Já recebi aqui, irmãos, já missionário maconheiro. Vocês sabem disso. Que pegou a Bíblia para pregar. Eu já vi de tudo. Sim, e porque não expulsou? Porque o bichinho é um dos 7 que são piores do que o que estava. Quando a igreja aprender e entender que dons são visitas para aqueles que não têm o Espírito morando, aí nós vamos nos tornar melhor. A primeira oração que eu fiz na minha vida, eu escutei uma pregação alguns anos atrás. Não foi a primeira, mas das primeiras orações que eu fiz na minha vida, se é que nós podemos dizer isso, que eu ouvi uma pregação há muito tempo atrás, foi: Deus, eu te entrego o meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão. Decide por mim. Pastor, você já teve problema já de achar que o demônio estava dizendo? Irmão, eu já tive atitude que eu disse: isso não pode ser, eu não estou sozinho. É ou não é? Você nunca se estranhou não, foi? Você nunca parou? E quando você se imaginou, você está dizendo assim: tomara que aquele desgraçado morra.
demônio, irmão, querendo entrar. Mas quando eu aprendi que ele só não entra quando tem um valente aqui dentro, que é o Espírito Santo, porque ele até rodeia, ruge, brame como um leão, mas quando ele acha a sua casa habitada pela presença de Deus 24 horas por dia, ele não pode entrar. Ele chega até a porta e vai. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que habita nele é a divina semente. E temos que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Porque você pode chegar aqui e sua casa está bem. Parei de fumar, parei de beber, maravilha para você. Eita, estou me sentindo bem, fui curado daquele mal, maravilha para você. Está limpa, vazia e ornamentada. Mas o diabo vai querer bater na sua porta, porque ele quer bater na minha todo dia. Ou tem alguém aqui diferente de mim? Ele vai bater na sua porta, e se ela estiver desabitada, ele entra. Sansão, a Bíblia diz que quando ele se levanta, o Espírito Santo havia saído dele e nem percebeu. Nem percebeu que o Espírito havia saído dele, o Espírito Santo. Nós muitas vezes nem percebemos que estamos desabitada, ou que a nossa casa está desabitada. Peça a Ele para fazer morada. Não para te visitar, para fazer morada na tua casa, para entrar em você e ficar aí, não te visitando no momento de alegria, não, mas para morar 24 horas por dia. Porque quando isso acontecer, tenho certeza que se o diabo bater nas nossas portas, ele não vai conseguir entrar de jeito nenhum, porque Deus habita dentro de nós. Amém? Se coloque de pé, os amados da internet, que Deus abençoe, que a palavra de Deus seja aplicada no vosso coração, e que no próximo culto estejamos aqui louvando e glorificando ao Senhor. Fica na paz e até o próximo culto em nome de Jesus.